Então vamos lá, que é o seguinte: hoje você não sai dessa aula sem entender a obra do Marx para fazer o Enem, Marx e Engels, tá? É o nosso intensivo, a gente está chegando então na aula de Karl Marx e Friedrich Engels. E é isso, eu estou bem satisfeito com o conteúdo que a gente tem produzido, eu, Marília, e o Thiago, lá no canal Renologia também, segundo o link da descrição. O primeiro é o do material dessa aula, que eu deixo sempre disponível para vocês. O Thiago faz aula de biologia lá no canal Renologia, 2 vezes por semana, ao vivo, para te preparar para o Enem. Tá muito bacana, ele faz bastante exercício. Então, link aqui na descrição, segundo link da descrição. Primeiro é o material. Então, vamos lá trabalhar com o Marx. Eu vou no pulo do gato. Pra você entender, Marx? O que é o pulo do gato? É o pulo do gato. Pra você entender direto, Marx. E aí eu já falo para vocês como que é cobrado. Por que você tem que se preocupar, tá bom? Nessa tela, parece o Boromir, né? Tinha um meme do Boromir que ele ficava assim. Vocês lembram disso? Nessa tela aqui, especificamente, a gente tem a aula. Em relação à obra de Marx, o que realmente você precisa saber é o conceito. Entender o que é o método dele e dentro do método de Marx, cada conceito. Aí você tem que saber, não é difícil, é fácil, na minha opinião, tá? Pro Enem, a obra do Marx é complexa, Marx e Engels é complexa e não é fácil de entender, mas aqui a gente está falando focando no Enem, então aí fica mais tranquilo, tá bom? Qual que é o método? Só para lembrar, a gente teve o método de Comte, teve o método de Durkheim, teve o método de Max Weber e o método de Karl Marx. Lá do século XIX, materialismo histórico e materialismo dialético. Esse é o método, é o nome que a gente vai dar. O nome, assim, o nome para mim, quando você começa a destrinchar, entender a obra dele, o nome fica muito, muito claro para a gente, sabe? Por que tem esse nome? Materialismo. Materialismo, por quê? Olha só. Primeira coisa, o Marx, antes de falar do materialismo, é porque eu coloquei aqui em primeiro. O Marx é o cara que defendia o socialismo? Sim, mas ele falou muito pouco de socialismo, tá? O Marx falou muito pouco de socialismo. Ele não explorou tanto o socialismo. Durante a sua vida, ele se preocupou em criticar ou estudar e criticar o que ele vivia, o que ele presenciava, seja na Alemanha, seja na França, ele mudou para a França no período, inclusive teve relações lá com o Proudhon, os cachorros estão brincando de bolinha aqui, seja na Inglaterra, que é o quê? O capitalismo, ele está vivendo a segunda fase, a segunda revolução industrial, ele está vendo toda a exploração da classe trabalhadora, então ele precisa estudar aquela sociedade capitalista, tá bom? Então ele está se preocupando em estudar aquela sociedade. Os barulhos aqui são por causa dos meus cachorros, tá? Ele está se preocupando em estudar aquela sociedade capitalista. Eu vou ter que tirar eles aqui, só um minuto. Não, vou ter que tirar os dois daqui, tá? Eles estão querendo brincar de bolinha. Então ele está se preocupando em querer estudar aquela sociedade capitalista e fazer as críticas. Beleza, já entendemos. E aí a base para entender o materialismo histórico. Por que materialismo? Ele é um filósofo materialista. A essa altura, vendo as aulas de filosofia, você já percebeu qual que é a diferença entre a ideia e a matéria. Então ele é um sociólogo, um pensador, filósofo ou pensador, você pode chamar ele de filósofo, não tem importância, mas ele está dentro do campo que a gente está estudando, dentro do campo da sociologia. A sociedade que a gente vive, capitalista, né? É baseada nas relações materiais que são determinadas pela economia. Aí ele está falando direto do capitalismo. Então, a economia está sempre vindo em primeiro lugar de uma relação material. E é uma relação material que é feita pela sua experiência que transformou a sociedade até agora, certo? Ela que transformou essa sociedade até agora. Por isso que está escrito aqui, ó. É uma frase clássica do Marx. Nada é eterno. Tudo está sujeito a constantes transformações.
Ah, professor, então ele é que nem lá na filosofia o Heráclito que fala que tudo muda, né? Que nada é, tudo está por vir a ser? Não, é diferente. O Marx, ele está falando que essas transformações são feitas por nós, mãos humanas. Tá? Não é que assim, é a natureza que está mudando, em constante mudança. Não, ele não é um filósofo pré-socrático, não é isso. Nós estamos sempre transformando. Então, o Marx ele sempre vai usar o exemplo dessas relações materiais, é a experiência que transforma. Então, por exemplo, ele vai falar lá atrás, a burguesia, quando surgiu, e ontem a gente teve aula sobre isso aqui, né, Baixa Idade Média, fim do feudalismo, a burguesia surgiu nos burgos, os primeiros habitantes dos burgos, inicialmente era pequena, mas foi crescendo e tomando o grau de importância para aquele momento que antes eram os feudos, as relações comerciais, o renascimento urbano e comercial. Estava surgindo o capitalismo ali dentro da Idade Média, assim, era o embrião, na verdade, não era o capitalismo ainda, mas as relações são diferentes. Então, essa burguesia ela foi revolucionária naquele momento. Então ela transformou, certo? Transformou aquela relação. Se a gente parar para pensar, vamos estudar lá atrás. O Marx ele faz esse método para a gente entender a história, que é muito importante. Se a gente pegar lá atrás nós estudamos em Roma o tribuno da plebe, que era um cargo feito durante a República Romana, que era escolhido por uma assembleia de plebeus. Mas como que era antes de ter o tribuno da plebe e a assembleia dos plebeus? Antes era tudo dominado pelo Senado, pelos patrícios romanos. Mas o número de plebeus era tão grande em Roma que eles passaram a reivindicar também política. E assim transformaram a sociedade. Fizeram lá a lei das 12 tábuas, reivindicaram a lei Canuleia, foi crescendo. A concepção de cidadania mudou. Então a plebe romana se transformou. Ela transformou aquela sociedade com as suas próprias mãos. Então, aí entra com outro conceito, uma outra frase do Marx que ele fala: a história nada mais é do que a história da luta de classes. Ele fala que que é regra isso? Não, não é regra. Mas ele fala até onde ele estudou são as classes opostas que transformaram essa sociedade até então. Vocês compreenderam? São as classes opostas que foram transformando essa sociedade e modificando. Para pensar. Vocês acham que teríamos CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, Justiça do Trabalho no Brasil, se não tivesse reivindicações da classe trabalhadora? Vocês acham que o Vargas ia falar assim, toma para vocês porque eu sou bonzinho? Ou não? Vocês acham que o sufrágio feminino ele existiria, que os homens dariam para as mulheres lá no século XIX, século XX, no início do século XX, final do século XIX? As mulheres têm o direito. Vocês acham? Ou eles iam querer fazer aquela manutenção do poder? Ou as mulheres se organizaram e reivindicaram? Aí é uma questão de gênero, mas também de classes, porque são mulheres proletárias, na maioria das vezes, ali, que reivindicaram direitos. Vocês compreenderam? Então é uma relação material, por isso que ele vai chamar de materialismo histórico. Ao longo da história, são, opa, caiu minha câmera aqui, vou esperar ela voltar, mas olha só, tá aquecendo ainda, gente. Tá aquecendo. Vamos embora. Ao longo da história, as relações são materiais e, olha só, e somos nós que transformamos. Cabe a nós transformarmos essa relação. E por que é dialético? Se você está ligado nas nossas aulas, você está ligado, sabe que dialética, eu vou dar uma palavra que define dialética para gente. Oposição. Melhor, uma outra palavra, contradição. O que é isso? O oposto transforma. Como assim? A classe social oposta. É o que eu falei para vocês, é o tribuno da plebe, os plebeus transformando aquela sociedade, a burguesia transformando aquela sociedade. E lógico que para o Marx ele fala assim, os trabalhadores precisam transformar essa sociedade
que está nas mãos da burguesia, que é detentora dos meios de produção. Aí ele vai fazer a defesa. Então ele olha e fala assim, essa sociedade só se transformou até agora, só chegou até esse ponto até agora, porque nós tivemos momentos revolucionários, materialistas, históricos, de contradição, dialético, de oposição, de luta de classes. Então, quando ele fala assim, cabe a nós transformá-lo, está lá na tese Affenbach, que ele fala assim, os filósofos se preocuparam até agora em interpretar o mundo de diversas formas. Porque a filosofia, na parte teórica, só interpreta esse mundo de diversas formas. Cabe a nós quem? Povo, classe trabalhadora, transformar. A teoria é importante, mas a transformação vai da gente. Eu vou dar um outro conceito aqui já. Tem um monte de conceito aqui, vocês vão ver que as questões cobram os conceitos de Marx. Mas eu vou dar um outro conceito aqui, acabei não colocando, mas acho que é legal colocar. O que Marx, né, no conceito do marxismo, ele vai chamar de praxis, ou, vamos colocar praxis aqui, ou praxis, vocês podem achar. O que é praxis, ou praxis? Teoria revolucionária, vírgula, seguida de prática revolucionária. Porque teoria por teoria, para o conceito de Marx, fica só na teoria, não vai valer nada. Você tem que colocar em prática. Então, assim, a teoria é importante. Os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo. Vamos transformar. Através dessa interpretação do que a gente acha, cabe a nós transformarmos. E a história sempre foi sendo transformada até aqui por mãos humanas. O que mostra uma diferença fundamental de Marx, por exemplo, do materialismo histórico, ao positivismo de Comte e de Durkheim. Por quê? Porque no positivismo é natural, é evolução, é solidariedade natural. A sociedade é um organismo vivo que funciona lá, exerce coerção sobre os indivíduos. E Marx, não. Se a sociedade é desse jeito, estruturada, é porque nós fizemos ela assim. E se a gente quer que ela seja diferente, é a gente que tem que mudar, a gente precisa se organizar para isso. Compreenderam? Então aqui é fundamental, por isso materialismo histórico são relações materiais e dialético, porque essa contradição entre as classes sociais vai transformando essa sociedade. Mas vamos lá, dentro do método, o Marx ele vai achar lá para a gente, fala assim, ó, olhando no capitalismo, por exemplo, o que ele vai chamar? Isso aqui pode ser cobrado para vocês, porque, como eu falei, o Enem vai cobrar conceitos de Marx para vocês. Estrutura são essas relações econômicas de produção de uma sociedade. É o que mais importa dentro de um capitalismo, por exemplo, a estrutura. É o como que se produz, a forma que produz, o tempo que se gasta produzindo. É como que você faz essa sociedade produzir, ganhar o dinheiro dela. É a produção. É o que ele vai chamar de essa estrutura do capitalismo, essa estrutura da sociedade. E superestrutura é o que está em volta da estrutura. Tá? Está em torno da estrutura. É a cultura. Então, toda a cultura, quando a gente fala em cultura, a gente está falando de política, a gente está falando de cultura de forma geral, a gente está falando de esporte, está falando de tudo isso. É o que está em volta da estrutura. E atenção, eu coloquei até em vermelho aqui, que é importante para entender o Marx. A estrutura, que é a produção, economia, influencia mais a superestrutura do que o contrário. Ele não está falando que a superestrutura não influencia a estrutura, mas ele está falando que a influência da estrutura à superestrutura é maior. E aqui é a coisa mais fácil de você dar exemplo. A coisa mais fácil de você dar exemplo. Você pode dar exemplo dos pequenos aos maiores.
Um trabalhador que ele quer jogar futebol lá com os amigos. Por que que ele joga o futebol com os amigos no final de semana? Porque é quando ele vai conseguir ter uma folga. Porque a prioridade é o trabalho. É a produção, é a estrutura. Então, o tempo de lazer, que é o da superestrutura, ele é reduzido, ele é menor. Agora eu vou dar um exemplo diferente, mas maior também. Política. Política. Quando você olha para o Congresso brasileiro, você vai chamar lá de bancada ruralista. Bancada ruralista. O que você está falando? Você está falando de uma bancada de deputados e senadores no Congresso brasileiro, que tem grande força, grande influência, e se chama de bancada ruralista porque a estrutura é o que mais vale para eles. Eles utilizam a estrutura deles, que é a economia deles, a produção deles, para fazer a política. Então, eles fazem a política voltada para a própria estrutura. O agronegócio. Então, por que você chama de bancada rural? Eles vão defender ali o agronegócio. Eles estão fazendo política para defender o negócio deles. Você quer ir na história? Mais ou menos esse exemplo. Pensa na República Oligárquica. O café com leite. São os ricos que faziam política voltados para eles mesmos. Eles eram... O café representava 80% das exportações brasileiras da Primeira República. Era a maior força econômica que a gente tinha. Então, eles estavam na política para pensar no deles. Ah, agora eu vou dar um exemplo pequeno. Pequeno. Eu tô jogando videogame. Eu gosto de jogar videogame. É o que eu mais gosto de fazer, assim, fora assim, de hobby. Eu tô zerando um jogo que é o Black Myth Wukong, que saiu recentemente. Amanhã lança Star Wars Outlaws. Eu vou fazer live, estou fazendo live de Black Myth Wukong todos os dias na Twitch. Você pode me seguir lá, link na descrição. Mas eu vou fazer live de Star Wars Outlaws, um jogo de Star Wars no mundo aberto. A partir de amanhã. Nem sei se vai dar tempo de zerar o Black Myth. Mas eu tô aqui gravando aula. Porque essa aqui é a minha profissão. Aqui é a minha estrutura. O tempo meu de lazer tem que ser depois do tempo de estrutura. Eu amo fazer isso aqui, tá? Por isso que eu falei que é um exemplo pequeno. Eu tenho prazer de fazer isso aqui. Ah, mas eu queria jogar videogame também. Mas, ó, videogame só na hora que eu não estiver trabalhando. Compreenderam? Então tá fácil de entender, não tá difícil. A política é influenciada pela economia. A religião, bancada evangélica, tem um quê de economia voltado para a igreja. Com todo respeito às religiões, aqui a gente não está falando de... Não está questionando a sua fé. Tá? A gente está questionando a forma estrutural que essas religiões se envolvem, que é a estrutura. Tá bom? Deu para entender? Eu acho que deu para entender. Acho que ficou muito claro isso aqui para vocês. Vamos lá. E aí a gente entra em alguns conceitos, que já entramos no conceito de praxis aqui, né? Que você pode chamar de praxis ou com is no final, praxis. Alguns conceitos que são cobrados e a gente vai ver isso. Por exemplo, o conceito da mais-valia, dentro dessa concepção e do materialismo histórico dialético. O que é a mais-valia? Segundo Marx, o trabalhador, ele vende a sua força de trabalho. A medida de riqueza, a origem da riqueza vem do trabalho para o Marx. É o trabalhador que produz. Quem produz riqueza? É o trabalhador. O problema é que, como ele está trabalhando para alguém, o trabalhador não é o burguês. O burguês é o dono do meio de produção. E volto a falar aqui, já falei em outros momentos. Quem é o burguês? O burguês é o dono do meio de produção. Eu tenho um apartamento próprio e um carro na garagem. E você trabalha como? Ah, não, eu trabalho numa empresa aí, eu presto serviço para uma empresa. Então você não é o burguês, você é o trabalhador. O burguês é o dono de uma grande empresa que gera capital. Mas gera capital para quem? É isso que você tem que falar. É isso que você tem que perguntar. Estou falando da concepção marxista, tá? Do materialismo histórico e dialético. Então, o trabalhador produz riqueza, ele vende a sua força de trabalho para o dono da indústria, dono da empresa, ele fala indústria lá porque ele está no século XIX, né, nas indústrias, nas chaminés, né?
vende a sua força de trabalho, é ele que trabalha, é ele que produz a riqueza. Mas a maior parte do lucro que essa empresa acaba ganhando no final não fica com a classe trabalhadora. Fica com quem? Fica com o burguês, o dono da empresa. Ah, mas é justo, a gente não está questionando aqui nessa aula, tá? Especificamente. Você pode questionar fora, assim como eu questiono. É justo ou não é justo? Não é essa a questão. O que a gente está falando? Estou falando que a concepção marxista não é justo, tá? Mas eu não quero saber de vocês, ou eu acho que vocês também não querem saber de mim. Sabe o que eu acho? É justo ou não é? Para o Marx não é justo. Ah, porque esse cara aí é o dono. Mas é dele, ele herdou do pai dele. Falou, herdou. Usando o caso do herdeiro, profissão, herdeiro, né? Jorginho, né? O herdeiro. Menzinho, o beat venceu. Sou herdeiro, né, meu? É claro que é uma brincadeira que ele faz lá. O cara é mó gente boa, né? Mas é isso. Significa que o lucro do patrão, do burguês, é o maior. Mais valia. O que mais vale é o lucro dele. E os trabalhadores que passaram o mês inteiro se matando. Pois é, ficaram que menos valia. Eles que produziram riqueza, mas é o que eles não ficaram com que menos valia. Vai ligando aqui. Um outro conceito que as pessoas erram muito, eu peço para vocês tomarem muito cuidado com isso, ficarem bem atentos, é o conceito de fetichismo da mercadoria. Porque, assim, em tese, as pessoas vão olhar assim, o maior erro de fetichismo da mercadoria é achar, pode cair lá o conceito para você se errar, pode cair uma alternativa dessa como um distrator fundamental. Ah, o fetichismo da mercadoria é a minha ânsia, minha ansiedade, minha ansiedade por consumir produtos que o capitalismo me traz. Aí você vai errar se você colocar isso. Porque isso aí é consumismo. Esse conceito que eu falei para vocês agora é de consumismo. Tá ligado, logicamente, é um conceito aí do capitalismo de fazer você querer consumir, te encher de produto. Mas fetichismo vem de uma palavra fantasma. Fetichismo é uma palavra fantasmagórica. O que significa isso? É uma palavra. Vamos lembrar de Aristóteles aqui, para a gente poder conectar. Aristóteles tem lá, na metafísica aristotélica, na primeira causa, né, a primeira filosofia de Aristóteles, a chamada teoria das causas. Só lembrar que o Aristóteles, materialista, falava assim: é possível gerar conhecimento no mundo sensível. Porque o Platão falava que era só no inteligível, que aqui era só uma cópia imperfeita do inteligível. Você só lembra. Mal é mal, você lembra. O Aristóteles falou: não, você está gerando conhecimento aqui na teoria das causas. Lembra disso? Um celular, eu começo a, pela minha sensação, ver que tipo de material que é feito, eu começo a pensar como que esse celular foi produzido, o interlocutor, né? A causa eficiente e tal. Falar da onde que ele veio, qual que é o modelo, qual que é o tipo de matéria-prima que tem aqui. Eu estou gerando um conhecimento. Eu estou indo atrás desse mundo sensível, atrás do mundo atual, eu estou indo atrás para relacionar isso aqui com o processo de produção dele, até chegar nas minhas mãos. O que é o fetichismo da mercadoria? É todo o processo de produção de uma mercadoria. Ó, prestem bem atenção. Mercadoria, ela possui valor de uso, certo? Que é o que ela satisfaz. Para que serve um celular? Eu gosto de usar rede social, eu gosto de ver vídeo no YouTube, tá? Esse é o meu valor de uso dela. Ah, mas e se fosse um celular que nem funciona mais, mas foi meu primeiro celular, suponhamos que eu guarde ele. Tudo bem, você tem um valor afetivo em cima desse celular. Ele não serve mais, mas eu guardo. É o meu valor de uso, é o afetivo. Tá, tudo bem. Mas eu não faço isso não, tá? Então, beleza. E existe também o valor de troca, que é o quanto que você consegue fazer com que esse celular vire troque por outras coisas, através do dinheiro. Eu quero vender. Ele é assim, estou vendendo, certo? Que é medido pelo tempo de trabalho que é utilizado para produzir. Então, é o trabalhador que faz isso aqui, certo? E o que é o fetichismo da mercadoria? É quando a gente quando vemos a mercadoria final, mas a gente não leva em consideração todo o processo de produção para isso aqui chegar nas minhas mãos.
Vocês imaginam que teve gente explorada? Vocês imaginam que teve matéria-prima retirada de países de forma barata, matéria-prima explorada de forma barata, empresas que lucraram, ganharam mais-valia, mas esse celular chegou nas minhas mãos por um preço X. Tudo que eu falei agora foi o fetichismo. É a teoria das causas, só que dentro do conceito de Marx, do fetichismo da mercadoria. Pega um tênis, pega um chinelo. Ah, meu chinelão aqui, então, Havaiana, nas legítimas aqui, ó. Meu chinelão. Ah, tá aqui, qual que é o valor? Delícia, os Havaianas e tal, né? Raider, você não de férias para os seus pés. Copa de 94. Ah, beleza, tal. E aí? É baratinho, não é barato, mas não, né? Já foi. Mas e aí? Teve trabalhador explorado aqui, teve processo de trabalhista, pode ter tido acidente de trabalho em cima disso. Teve família passando fome, sofrendo, juntando moedinha para pegar transporte para ir para lá produzir esse chinelo para mim. Isso é o fetichismo da mercadoria. É tudo que está lá atrás. E você não vê. Você, enquanto consumidor final, você não vê. Você pagou um preço, você não quer saber do resto. Tá bom? Então é isso, quando a gente fala em fetichismo da mercadoria. Esses negócios não surgiram aqui. Tá falando aqui, não surgiram sozinho nas minhas mãos. Isso aqui passou por as mãos de várias pessoas que operaram máquinas ou fizeram trabalho manual em determinadas peças para chegar na sua casa, para chegar no produto final do seu consumidor, para você pagar um preço por isso. Compreender? E aí você tem que ligar também ao conceito de alienação. Alienação é quando você não quer saber. Você está alheio. Alienação vem de estar alheio à sua própria situação. Eu ganho muito pouco. O que eu ganho não dá para fazer tudo que eu gostaria de fazer. Mal e mal dá para comer. Mas eu não faço nada para mudar minha realidade. Eu não pego lá um ensinamento de Marx lá atrás e falo assim, eu tenho que me organizar para mudar a realidade, porque essa realidade depende de quem? Depende do outro ou depende de mim? Depende da minha organização. Lembra lá no Manifesto do Partido Comunista, quando ele fala assim, trabalhadores de todos os países univos. Porque se você não se une, se você fica isolado, você não muda a sua realidade. Você é alienado a essa realidade. E alguns fatores contribuem para essa alienação. A própria empresa, quando ela te dá um bônus, não, toma um bônus aqui. É para te acalmar, é para te alienar. Ah, mas você não quer ganhar um bônus? Lógico que eu quero. Mas eu queria mesmo que a minha situação fosse real, material, melhor do que essa, sem depender de bônus. O bônus não vai vir sempre. O Estado te aliena, o Estado te aliena. Então, vou dar um exemplo assim muito, muito, muito prático. Vocês podem julgar, eu não estou nem aí quem vier aqui com pedra na mão para julgar, a gente está aqui para entender Marx, esse que é o propósito. Eu lembro lá quando eu era mais novo, na cidade de Ribeirão Preto, que infelizmente está sofrendo com as queimadas, eu morei muito tempo em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, apesar de ser mineiro, né, ter morado mais tempo em Belo Horizonte e tal. Um dos assentamentos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra estava desperdiçando cerca de 1 tonelada de alimentos orgânicos por semana, porque eles produziam muito, mas o próprio assentamento não conseguia consumir, e nem um acampamento próximo ali também não, porque eles já tinham também a produção própria, né? Assentamento é quando já está assentado, já está lá fixo, daí é para frente. O acampamento é que você ainda está pedindo a que saia a terra lá pelo INCRA. Estava perdendo alimento. E aí o que eles fizeram? Vamos distribuir para a população carente da cidade. 1 tonelada. Isso aí some rápido. 1 tonelada acaba rápido, mas era 1 tonelada que estava desperdiçando. Então pediram para a prefeitura um espaço para colocar uma banquinha no centro da cidade para a distribuição desse alimento. O que a prefeitura fez? Negou. Por que negou? Porque se você dá um alimento para o povo necessitado, esse povo vai ver que lá se produz de qualidade orgânico,
E era cada verdura gigantesca, gostosa, boa. O povo vai falar, não, eles vão ver que é para vocês aí, vocês conseguem produzir. E o objetivo da prefeitura ali, falando diretamente, tá? Era continuar fazendo as pessoas continuarem alienadas no seu próprio espaço. Então eu não quero mostrar o exemplo que o MST produz para o próprio consumo. E que lá é uma alternativa de alimentação. Então é melhor deixar as pessoas alienadas, não mostre esse exemplo. Então você fica alienado. Entra aquela concepção, para a gente fechar aqui, para a gente ir para os exercícios, a concepção da religião em Marx. A religião, a igreja especificamente, ajuda na alienação? Ajuda à medida que essa igreja... Isso pode depender, lógico, de igreja, porque, por exemplo, na América Latina, a partir dos anos 70, surgiram as comunidades eclesiais de base, que tentam trabalhar com a questão da religião, mas também com a transformação material. Tá bom? Que é a chamada teologia da libertação. Então é o seguinte, vem na igreja, pode rezar, mas se organiza. Aqui você vai encontrar outras pessoas que estão passando a mesma coisa, que podem crer em Deus. Ou seja, uma coisa não vai excluir a outra. Tá? Mas que é preciso crer em Deus, mas... Opa, caiu a tela, começou a falar isso, né? Caiu até a câmera, mas é preciso crer em Deus. Vamos lá, voltou. Isso aí, crer em Deus e se libertar se organizando com as pessoas. No geral, o que o Marx vai falar dessa religião? Ele tem lá uma frase lá que ele fala assim, a religião é o ópio do povo. Já fiz vídeo aqui sobre isso, acho que é importante destacar. O que ele diz? Ópio é leite de papoula que dá efeito no sistema nervoso. É droga. Ópio era muito utilizado por trabalhadores no século XIX, por pessoas no século XIX, para tentar fugir daquela realidade e aliviar as dores. Imagina um sujeito que trabalhava 14, 15, 16 horas por dia. Aí ele ia lá e tomava ópio para poder se acalmar, se tranquilizar. Quando Marx está falando a religião é o ópio do povo, ele não está falando que a religião é uma droga, diretamente. Ele está falando é uma droga, a droga do povo. Não é isso. Ele está falando que a religião é o refúgio do trabalhador que, naquela situação difícil, ele recorre à religião, assim como ele recorreria a uma droga, a um ópio. Ele recorre à religião para poder se acalmar, ter uma espiritualidade e ter uma tranquilidade interna. Agora, então, mas ele está falando bem da religião? Não, mas ele não está falando assim, ela é uma droga. Ele está falando, é o alívio da classe trabalhadora, a religião. Só que não pode ficar só nela. É preciso se libertar disso e entender que a transformação não vem só rezando e não esperar mais nada. Pensa numa pessoa que está muito doente. Rezar é importante? Lógico, independente do que você pensa ou não, é importante. Aqui ninguém está desfazendo disso, não, gente. Você pode ter sua espiritualidade, eu tenho a minha, qualquer um pode ter. É importante? É. Mas aí você vai negar a ciência? Aí que não dá. Sabe, uma coisa não exclui a outra. Você vai lá e vai procurar o trabalhador, a pessoa, o trabalhador responsável da área. Porque é nele que você tem que confiar, porque ele tem um estudo para isso. Ah, mas eu posso continuar rezando? Pode. Deve, se você achar. Não tem importância. Acho que é importante, na verdade. Tá bom? Então é isso. Ah, mas funciona como um mecanismo de alienação? Quando ela utiliza e fala assim, eu sou apenas a saída, então você não deve procurar médico, você não deve procurar ciência, aí tá te alienando. Tá bom? Dito isso, questões. Eu fiquei mais tempo do que eu imaginava, porque tem bastante coisa mesmo, né? Então vamos lá para as questões de Marx, dizer que cobra conceito. O conceito é cobrado, por isso que eu tive que fazer essa aula de conceitos em Marx para vocês, porque o que tem sido cobrado é isso. Lá no Enem PPL 2021, texto 1 e texto 2 para vocês. Texto 1, uma estranha loucura
apossa-se das classes operárias, das nações onde impera a civilização capitalista. Essa loucura é o amor pelo trabalho. Eita! A paixão moribunda pelo trabalho, levada até o esgotamento das forças vitais do indivíduo e sua prole. Eu já vi um meme uma vez, eu falei assim, você não existe o workaholic. Eu amo o trabalho loucamente, vou me afogar no trabalho. Você está tentando fugir de uma realidade. O desgaste, o burnout vai ser pesado. Eu odeio segunda-feira. Não, você não odeia segunda-feira. Segunda-feira é só um dia. Só que é o dia que, dentro do conceito do capitalismo, te colocaram a entender que é onde você vai começar a tua jornada semanal de trabalho. Então, você odeia, na verdade, é o capitalismo, não a segunda-feira. Beleza. E o texto 2. Vivemos numa época em que as pessoas são tão trabalhadoras que ficam estúpidas. Ficou fácil, né? Você não precisa nem ler o comando aqui, mas a gente vai ler. Então, assim, eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar. De acordo com os textos, a reflexão sobre o mundo do trabalho do século XIX aponta para o conceito sociológico de alienação, higienismo, passividade, emancipação ou mercantilização. Fácil. A de alienação. Você está alienado. Eu só quero trabalhar, eu não... porque eu preciso, tal. Mas você não se organiza para mudar essa sociedade. Você vai ter uma crise, você vai ter depressão, você vai ter burnout. Você precisa ter consciência. Qual que é a oposição da alienação? É a consciência de classes. Vamos escrever isso aqui, porque eu sei que vocês gostam que eu escreva essas coisas. Ó. O oposto, oposição não, o oposto da alienação é a consciência. Consciência tá certo, gente? Vamos lá. Vai que eu escrevi errado, né? Me julguem. Alienado, não sabe nem escrever. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tá certo. Vambora. De classes. Você tem consciência do teu papel nas classes sociais. Então você não é um alienado. E tendo consciência é o primeiro ponto para você começar a transformar. Praxis. Teoria revolucionária seguida de prática revolucionária. Tá? Quando você tem consciência, você não cai em qualquer papo de alienação vinda de cima para baixo. Você busca direitos. Não precisa fazer revolução. Não é só fazer revolução. É buscar direitos. 2. Vamos lá. Questão PPL 2022. Olha só como é que tá perto, né? Bem fácil também, na minha opinião. Mas vamos lá. A sociedade burguesa moderna, que surgiu do declínio da sociedade feudal, a moderna, o início é lá no feudalismo, lembra que eu falei para vocês que vai se transformando? Não aboliu os antagonismos de classe. A burguesia não acabou com os antagonismos, porque sempre vai ter lá uma classe, o opressor e o oprimido, quem manda, quem obedece, aquela coisa toda, né? Quem oprime e quem é oprimido. Não fez senão estabelecer novas classes. Se antes era o senhor feudal e o camponês, agora surgiu a burguesia, fez novas classes. Novas condições de opressão. Novas formas de luta em lugar das anteriores. Entretanto, a nossa época, qual que é a nossa época? É o século XIX que ele está falando, traz para... é mais perto do nosso tempo de hoje, né? A época da burguesia caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de classe em burguesia e proletariado. Toda a sociedade está se dividindo cada vez mais em dois grandes campos hostis, em duas grandes classes, em confronto direto: a burguesia
e o proletariado. Está lá o Manifesto do Partido Comunista. A obra de Marx e Engels é uma obra complexa de se entender. Porém, tem alguns textos, por exemplo, como o próprio Manifesto do Partido Comunista, ele não é fácil de se entender. Ele é feito em 1848, em meio à Primavera dos Povos. Só que existem alguns conceitos que são didáticos porque são para atingir a classe trabalhadora e ela entender e quebrar as correntes da alienação. Tá? Típico de sociedades urbanas industriais, o conflito social apresentado no texto é uma consequência do quê? Imposição de políticas neoliberais. Detalhe, isso é consequência. Eu já vou eliminar porque política neoliberal é algo que vem a partir de 1970. Eles estão escrevendo o texto lá no século XIX. Então não pode ser consequência de neoliberalismo, né, gente? Exploração da propriedade privada, implantação da abertura comercial, repressão de movimentos sindicais ou consolidação da democracia representativa. Por que existe esse antagonismo? O conflito, esse antagonismo de classes. Por que existe esse conflito social? Porque a alternativa B, porque existe uma exploração da propriedade privada. Professor, não entendi. Vamos lá. Eu vou falar aqui. Lembra que eu falei para vocês o que é o burguês? Esse burguês moderno. Não o burguês da Idade Média, o burguês moderno. O burguês não é você que tem um carro na garagem e uma casa. Não sou eu. É porque meio que vulgarizou. De muito tempo falar assim, o cara tem um pouquinho mais de dinheiro, assim. O burguesinho, burguesinho. Chama de playboy, né? Burguesinho, playboy. O burguês é o dono do meio de produção. Quem que é o burguês? É o Silvio Santos? Ou era o Silvio Santos, mas é a família Abravanel? É o grupo Roberto Marinho? É o dono de uma grande indústria? É o dono de grandes proporções de terras do agronegócio, produção de soja? Esse é o burguês. Não é você que tem uma casa, um apartamento. Ainda que seja grande e tal, não é. Não é você que tem um carro zero na garagem, acabou de comprar, mas você comprou a duras prestações ou você pagou à vista, mas você juntou um dinheiro. Não foi um dinheiro fácil, certamente. Não tem almoço grátis, né, gente? Dessa mesma forma, o que é a propriedade dentro desse conceito? Ora, propriedade não é a sua casa. Propriedade privada não é o seu carro. Propriedade é o meio de produção. É a fazenda de não sei quantos hectares, que tem um monte de gente trabalhando, que produz soja pra caramba, que está fora das normas ambientais. Certamente tá. É a grande indústria, gigantesca indústria, é o dono de uma... Essa é a propriedade. E é isso que está gerando essa consequência. Porque no conceito de mais-valia, atenção, no conceito de mais-valia, o trabalhador vende a sua força de trabalho, produz riqueza dentro dessa propriedade, dentro dessa grande indústria, mas a riqueza não fica com ele. Fica com o dono da indústria, o burguês, o patrão. Ou o burguês safado. Você pode chamar, tem gente que chama. Compreenderam? Então, essa é a propriedade. Professor, mas eu tenho um celular, eu sou burguês, isso aqui é minha propriedade. Isso aqui não é... o Marx quer que eu divida as propriedades. Quando ele fala lá no society, tem que repartir os meios de produção. Ele está falando de pegar essas grandes indústrias e falar assim, isso aqui tem que ser dividido para a classe trabalhadora que produz riqueza. Não é o seu celular. Isso aqui é meio de consumo, não é meio de produção. Teu carro é de consumo, não é de produção. Então não vai entrar uma pessoa aqui na minha casa e falar assim, é tudo nosso. A casa é minha, é de consumo meu, não é de produção. Tá? Então fica a dica aí para vocês. Tá? Isso não é repressão de movimentos sindicais. A
repressão dos movimentos sindicais é consequência desse antagonismo de classes. Tá? Por isso que a D está errado para quem ficou com dúvida aí. Nem abertura comercial, não tem nada de consolidação de democracia representativa. Onde que a gente tem consolidar a democracia representativa tem a ver com o antagonismo de classe. Isso também é uma consequência, essa democracia representativa, porque dependendo da democracia liberal que você tem, só os ricos estão participando, de fato, com cargos eletivos. Então, alternativa B não é difícil, hein? E para fechar, Enem 2021, que eu lembro que eu falo, eu sempre mudo a fonte aqui, porque eu mudei a forma de pegar, né? Eu sou assinante lá do famoso, eu não vou fazer propaganda não, mas do que concursos, né? Aí às vezes eu pego a questão direto lá, para trazer para vocês. Ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, a classe média, vossa adversária rapidamente conclui que vós tendes razão. Em ter a razão, em não esperar dela qualquer ajuda. Não espera da classe média qualquer ajuda. Tá? Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos. Mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário e vos queira persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte, mas seus atos desmentem suas palavras. Quando ele está falando aqui de classe média, amplas possibilidades que tive de observar, vossa adversária rapidamente conclui que vós tendes razão. Ele está falando, basicamente, aqui da burguesia. Ele usa o conceito aqui de classe média, mas ele está falando diretamente aqui da burguesia. Ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, vossa adversária rapidamente conclui que vós tendes razão, em ter a razão em não esperar dela qualquer ajuda. Até onde dá para entender que ele está falando a burguesia que é a adversária da classe média. Ou ele pode estar trabalhando a própria classe média como a burguesia aqui. Ele está falando da burguesia. Não espera nada deles. Quem está falando isso é o Friedrich Engels, que tem uma obra junto com o Marx, mas também tem uma obra própria. Depois que o Marx falece, o Engels era mais novo. O Engels continua e leva a obra de Marx para frente. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. No texto, o autor apresenta delineamentos éticos que correspondem ao quê? Não espera nada deles. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês? No começo da aula. Quando eu falei assim, você acha que a consolidação das leis trabalhistas e a justiça do trabalho foi um presente? Ou foi uma reivindicação? Foi uma luta, uma reivindicação, então a gente trabalha com conquista. O governo não ia dar isso para os trabalhadores. Lembra? Então, não espera nada deles. Porque, afirmar ao contrário, que você que sente maior simpatia por vossa sorte, mas seus atos desmentem suas palavras, que eles querem de você o quê? Que você produza. No texto, o autor apresenta delineamentos éticos que correspondem ao quê? Conceito de luta de classes, alicerce da ideia de mais-valia, fundamentos do método científico, paradigmas do processo indagativo, de indagar, você precisa sempre indagar. Não é uma aula sobre René Descartes, então você já pode eliminar essa. Domínios do fetichismo da mercadoria. Gente, você tem vários conceitos aqui que são conceitos de dentro do conceito do marxismo, né? O próprio fundamento do método científico está dentro do próprio conceito, porque, por exemplo, eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, o socialismo que a gente vai ver em Marx e Engels é o chamado socialismo científico. Ele está com base na realidade do que eles veem lá do capitalismo. Então, eles formulam uma ideia com base na ciência do que eles observam, que é a exploração. Você vai negar, por exemplo, que não existe desigualdades? Então, o socialismo científico. Se opondo a um conceito que eles vão chamar de socialismo utópico, que é um socialismo de conciliação que tinha lá no começo do século XIX, antes mesmo deles terem sua obra, né, que você já tinha alguns pensadores, né, que falavam Saint-Simon, né, você tinha lá o Robert Owen,
que falavam, de certa forma, assim, que não, pode continuar tendo exploração da classe trabalhadora, só dá mais recurso para a classe trabalhadora. É uma forma de conciliação. Eu falo, não, isso aí é utópico, porque isso não vai mudar a realidade. Por isso que eles chamam de utópico. Mas o que ele está falando aqui é a base, é o conceito da alternativa A de luta de classes. Porque ele está trabalhando com a ideia do antagonismo de classes. O que é isso? Ele está falando, ó, não confia neles, porque essa burguesia fala que é do seu lado, mas na verdade ela quer que você continue alienada. Ela quer que você fique lá recebendo bônus e trabalhando a vida inteira para eles. Então é uma questão de antagonismo de classes, certo? Que utiliza, por exemplo, de recursos como alienação, que extrai de você a mais-valia, certo? Mas é um conceito que o texto está trabalhando de luta de classes. Lembrem-se, para a concepção marxista, a história, até agora, foi a história da luta de classes, que as classes sociais se opuseram e transformaram essa realidade. E é o que ele está falando? Ele está colocando os sujeitos aqui, ó. Existe a burguesia, existe o proletário. Tá bom? Então, é isso, gente. Então, a aula foi maior do que eu imaginava que ia ser, porque tem muito conceito que vocês não podem esquecer. Vocês perceberam que é tratado o conceito? Então, assim, quando eu fiz o intensivo, eu falei assim, eu vou fazer de como é tratado. Por isso que ele é objetivo. Por mais que as aulas às vezes demorem, às vezes, é assim, como que isso aqui é aplicado no Enem? O objetivo grande é esse. Então, a gente vai estudar como é aplicado. Por isso que eu passei conceitos. Foi um quadro de matéria. Os outros foram de exercício, mas é porque eu trabalhei com vários conceitos que podem ser cobrados no Enem de vocês. Sempre que tiver, tem um outro filósofo, tem um outro sociólogo aqui. Mas esse trabalha de uma outra forma. A aula vai ser direcionada a como isso vai ser trabalhado. Então é isso, vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!